Bom, pessoal, boa noite. Desculpe o pequeno atraso aí, questões técnicas. Mas, enfim, queria agradecer muito a presença de vocês, a presença dos convidados especiais, agradecer muito a presença da Jaque, lembrando que este encontro com a Jaque Lerner é o último encontro, a última palestra, né, a última reunião do programa MAC Encontra os Artistas, que é um programa instituído aqui no Museu de Arte Contemporânea, junto com um grupo de estudos em crítica e curadoria do Departamento de Artes Plásticas, da ECA, aqui da USP, e que vem se constituindo a cada semana, e que nós estamos torcendo para que o próximo segmento do semestre, do primeiro semestre de 2013, já ocorra esse turno do pé certo no novo espaço do Museu de Arte Contemporânea. Então, acho que se isso ocorrer, vai ser a palestra, a conversa com a Jaque Lerner, vai ser uma despedida importante aqui para esse momento que o museu está vivendo. Enfim, gostaria então de passar a palavra para a Jaque, e ela terá um tempo para expor suas ideias e depois a gente pode, seria muito bom que a gente pudesse conversar com ela. Muito obrigado. Obrigada pela presença de todo mundo. Oi? Talvez não precise, né? Está gravando, Jorge. Pela gravação? Tadeu, muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui no MAC, que é tão importante na minha experiência como artista. A coleção do MAC literalmente está nos meus sonhos. Volta e meia eu sonho com uma ou outra peça dessa coleção, que é maravilhosa. Então, que bom que eu posso estar falando aqui nessa série de palestras. Meu amigo Antônio Malta pediu para que eu falasse da firma, que é o pessoal que trabalha comigo em estúdios vizinhos. Então, eu vou dedicar essas palavras a ele e ao Marcelo Cipes, que são os integrantes da firma, comigo são os integrantes da firma. Então, para eles eu dedico essas palavras. Com eles eu estou toda hora e com eles eu converso sempre muito. Então, eu escrevi algumas palavras, porque volta e meia eu tenho brancos absurdos. Então, no começo eu vou ler esse texto que eu escrevi entre ontem e hoje, uma coisa que realmente veio à minha cabeça, e depois eu vou mostrar imagens e conversar e falar sobre cada trabalho, sobre muitas das ideias que eu vou mencionar nesse texto que eu vou ler. Deixa eu só... De vez em quando eu vou passando as imagens para não ficar tão monótono. Esse trabalho, por exemplo, e esse chão é o chão do MAC do Ibirapuera, é onde esse trabalho é de 1982 e foi exposto em uma exposição nesse mesmo ano, numa coletiva, A Nova Dimensão do Objeto, curada pela Araci Amaral, não foi, Tadeu? Então, só para mostrar como esse museu é aberto às produções jovens. Eu, em 82, tinha 31 anos. Não, 21 anos. E estava expondo já no Museu de Arte Contemporânea e fazendo um trabalho como esse, que aparentemente é bastante maduro. Mas vamos lá.
Pensar e fazer arte são condições com as quais lido de forma passiva. Cores e materiais, ideias saltam aos meus olhos e referências da história e dos pares ainda nesse mundo nunca deixam de estar presentes. Sempre digo que faço pintura e que minha cabeça é a de uma pintora. Sempre digo que faço escultura e a minha cabeça é a de uma pintora. Estou chegando à conclusão de que não é nem uma coisa nem outra. Lido com presenças e seus desdobramentos através do tempo. Lido com linguagem. Além do prazer de aprender e desenvolver técnicas, sempre me encantei pelas diferentes poéticas que pipocam nas diferentes linguagens, música, cinema, poesia, e finalmente as visuais. Aprendi muito cedo que a questão não deveria ser ou estar na primeira pessoa, e sim na linguagem. Esse deveria ser o alvo. Tentei me concentrar nesse alvo em vão. Nos últimos, digamos, 30 anos, encontrei materiais comuns a todos, presentes no mundo todo, e mesmo assim, independente da minha vontade, estava imprimindo minha pessoa e história no trabalho. Minha paciência está nele. Sou capaz de esperar 15, 20 anos para realizar algo com toda a sua contundência. Aprendi que cada coisa tem seu tempo, e mais, seu tamanho, seu peso, suas medidas, suas cores, sua textura e assim infinitamente adiante. E são essas as questões com as quais lido, até os mínimos detalhes, e sempre, repito, pacientemente. Creio que 90% do tempo da realização de um trabalho é dedicado ao pensamento. Os outros 10% ficam para as experiências práticas, com os materiais de apoio e, finalmente, a realização de um corpo definitivo. Sou extremamente exigente com relação àquilo que faço. Desculpas não cabem. Em arte não podem haver desculpas do tipo: ah, mas ele ainda jovem, já está bom, ou ah, o material deu errado, mas está lindo. Não acho que caiba a mim falar sobre o trabalho. Este detona a cada olhar, a cada pessoa, uma nova situação, de pensamento, de emoção, de desencadeamento de ideias. E acredito, todas essas ideias estão certas, são aquilo que o trabalho reverbera. Nunca pretendi que trabalhos meus fossem autobiográficos, muitos são. Nunca achei que coleções fossem o ponto de partida de trabalhos, pensava que estava lidando apenas com quantidades. Mas como disseram tantas vezes, sim, são coleções, ainda que de um mesmo item, como um maço de Marlboro idêntico no mundo todo. Nunca foi minha intenção abordar assuntos que não a arte ela mesma, mas política, economia, globalização, crime, foram temas usados por muitos para a explicação do que fiz. Aí está uma briga que percebo, estou perdendo. A arte, de fato, é aberta e livre de amarras. Ponto. Ponto para ela. Nós, artistas, podemos concebê-la, mas não dominamos sua ação. Tudo bem que, quando faço um trabalho com cinzeiros roubados de aviões, minha intenção é pensar e desdobrar ideias presentes em trabalhos como os de Chris Burden. Quando uso dinheiro como matéria-prima, penso no Yves Klein, seu colecionador jogando ouro no Rio, ou no dólar de Warhol, ou no zero cruzeiro do Cildo. Não em crime, não em economia. Willis de Castro costumava dizer que, em arte, quem não tem pai é filho da puta. Não canso de repetir isso. Fazer arte é pensar arte, e pensar arte é viajar por tudo que experimentamos, vimos, lemos, ouvimos. Então penso no Willis de Castro e nos pares deles, os concretos e neoconcretos com os quais tive a chance de ter meu olhar superlapidado na casa em que cresci com meus pais e meus irmãos, uma casa de colecionadores. Penso nos rapazes pop, nos rapazes minimas, nos poveranos, nos conceituais. Para eles fiz o que fiz. Penso nas moças também, a Eva Hess, a Mira Schindler, a Lígia Clark, a Leda Catunda, a Fernanda Gomes. Penso nos lindos aqui presentes, Ana Mazei, Adriano Costa, Marcos Brias. E determino sobre esse mundo de expressões onde me encaixo. Na separação de cores, assuntos e materiais, na organização dos tamanhos, no resgate do que se esconde das exposições. Explico. Minha tendência foi sempre lutar pelos fracos e oprimidos. E esses são meus materiais também. Pedacinhos de papel, como cartões de visitas do nosso meio de arte, cabos de aço que resolvem problemas sem nunca serem as estrelas das situações. Esses materiais são as estrelas do que faço, e me parece que fica claro no trabalho.
todos podem fazer também. São totalmente, faça você mesmo, do it yourself. Diferente do desafio que é fazer uma pintura, daquelas puras, com pigmentos e suas bases, a tela branca. E minha nostalgia reverbera. Mas fazer uma boa pintura não é para qualquer um. Honestamente, não conheço muitos que consigam por aqui. Ao contrário da escultura, das instalações. Lidar com os materiais que a contemporaneidade nos apresenta, articulá-los, pensar o espaço, não sei. Me parece que o caminho é mais curto para atingirmos a mágica. Devo estar errada, mas apesar da tela plana e aquadradada, na pintura, o buraco é mais embaixo. Foi nela onde também me formei. E para chegar mais perto, usei aquarela, gouache, misturei cores até não poder mais. Um pouco mais de vermelho, um pouco mais desse azul, mais amarelo aqui. Continuo misturando na minha cabeça e temo muito não conseguir fazer uma pintura que preste. No passado, o Dada me arrebatou. Mas vai ver as pinturas do Duchamp. Tipo, absolutas. Mas sigo prestando atenção nos detalhes das coisas, vivo a fazer arte. Andar de avião e querer as bandejas antiderrapantes, abrir uma embalagem e cuidar para que o adesivo saia quase intacto, desmanchar uma bolsa e ganhar suas ferragens. É automático. Observar o mundo e vivê-lo de acordo com aquilo que se apresenta. Fazer arte, pensá-la, desmontá-la e montá-la novamente em pequenas ações. Acredito que não tive escolha, minto, tive escolha sim. Mas se eu pudesse escolher, teria sido poeta, construído paradoxos como os de Lewis Carroll, alcançado as obras-primas dos grandes compositores. Mas consciente dos meus limites e dos limites dessas outras linguagens, escolhi algo que me dá prazer e não me poupa do resto. Não precisei estudar escala 10 horas por dia para ser uma concertista e ouço concertos o tempo todo. Até contrabaixo toquei, mais rápido que o vento, em uma banda punk, no meu passado hardcore que ainda carrego no estômago. Não precisei ser uma super poeta, Florbela espanca, mas esbarro nos versos ainda, que de forma medíocre. Mas sempre apaixonada. Fiz inúmeros poemas de amor nessa vida. Preciso me apaixonar de novo, urgente. O resto, a arte, está na mão, mesmo de olhos fechados. Então, isso que eu escrevi. E agora eu vou começar a passar imagens. E falar sobre elas. Então, esse trabalho é de 82 e foi o primeiro trabalho onde a quantidade de materiais estava presente. Aí eu usei pela primeira vez uma quantidade grande de plástico bolha e fiz a base dessa como se diz, calota, a base de ar. Tá? Esse é um dos primeiros trabalhos feito com cédulas, chama o 100. Eu imagino que a maior parte de vocês conheça o trabalho, então não vou dar muitos detalhes, mas eu vou passear pelas imagens. Aqui, essa parte com papel branco, ela reproduz o que acima foi feito com cédulas de dinheiro, e eu chamei de fantasma. Ainda o fantasma. Conforme eu ia trabalhando e ganhando exposições em instituições, o trabalho também ia crescendo. Foram oportunidades que realmente adicionaram à minha experiência e ao trabalho. Aqui embaixo são cédulas costuradas, bem novas, onde eu deixei aparecer só a bordinha e a cor. Como eu falei, li nesse texto, a cor realmente é sempre muito retumbante no meu pensamento. Muito raro. Não, mas depois eu passo de novo. Aqui tem o fantasma, do lado esquerdo tem um trabalho feito com envelopes dessa instituição, que é a Walker Art Center. Lá atrás tem nossa, olha a minha cabeça.
Eu ia falar Carl André, mas longe disso. Espera aí. Então, por causa desses brancos que eu escrevi, para não dar um branco monumental. Era... O que era aquilo? Antony Caro. Dale, Alex. Antony Caro. E aí vão os trabalhos feitos com cédulas. Esse é um exemplo de trabalho feito com cédulas que tem grafite. Minha primeira intenção era fazer esculturas, como aquela roda e aquelas duas linhas no chão. Mas em furando as cédulas para passar estruturas internas, eu encontrei cédulas, 10% das cédulas eram grafitadas. Acontece que a gente estava vivendo uma economia inflacionária e realmente o dinheiro não valia nada. E as pessoas escreviam nas cédulas. O papel era mais valioso do que o dinheiro. E isso faz parte do trabalho, né? Nunca foi minha intenção falar sobre economia, como eu li aqui, mas eu não posso fugir da presença da economia no trabalho. Eu não acho que ele seja sobre economia, eu acho que ele é a própria. Eu acho que... Aquele trabalho de dinheiro novo, valia muito dinheiro? Era muito dinheiro? Não. As cédulas novas? Não, nunca foi. Eu sempre, como ela sempre saía de circulação, assim que estavam saindo, assim que já não valiam nada, eu ia e comprava bastante. Eu acho que assuntos como economia, crime... Você comprava o dinheiro? Comprava. Raquel. Bem-vinda. Comprava dinheiro. Comprava dinheiro, viajava com malas cheias de dinheiro. Todo o dinheiro que saiu daqui, dos trabalhos feitos com dinheiro que saíram daqui, saíram na minha mala. Então eu vivi verdadeiras aventuras. Eu ia em bancos, descia nos porões dos bancos, ia com uma cédula que valesse e saía com malas cheias. Era impressionante. Mas é o que eu acho, a economia é um assunto super importante, interessante, mas é um assunto que por si merece dedicação total. Eu acho que o assunto que eu pretendo abordar e realizar é a arte. Se eu pudesse, eu estudaria economia e falaria, sabe, com todo o poder de conhecimento, mas não é o caso. Aqui, esses trabalhos são só assinaturas, as imagens estão um pouco lavadas, mas é por causa de tanta luz. Nesse caso, são cédulas rasgadas que foram coladas, e assim por diante. Eu dividia os assuntos dos grafites e aos poucos fui fazendo os trabalhos. Eu fui fazendo esses trabalhos ao longo de décadas, até que as cédulas encontrassem umas às outras. Demorou muito tempo. Aqui no caso, são só números e contas. E a posição das contas é a posição certa. Então, a posição das cédulas varia de acordo com a posição das contas. Esse é um outro com cédulas rasgadas. Isso é um detalhe. Era um detalhe desse. Aqui é uma outra série de trabalhos que está exposta agora na Pinacoteca inteira. Esse trabalho ele se chama Pulmão, esse conjunto de trabalhos. São maços de Marlboro vincados. Os celofanes desses maços. Eu fiz 120 caixas como essa. As fitas de abertura dos maços.
os selos de garantia, o papel laminado, de novo papel laminado, e esse também papel laminado costurado. Todos eles chamam pulmão. Esse aqui eu chamei de pulmão economia inflacionária, porque quando eu comecei, em 85, custava 1.350 cruzeiros, que passou a 1.900, que passou a 2.200, que passou de cruzeiro para cruzado, 4.100 e assim por diante. Então, esse trabalho é realmente um raio-x da economia do Brasil naquele tempo. Então, eu fico super dividida com o trabalho falar de economia, mas eu querer que ele fale de arte. Então, é complicado. É óbvio que isso aqui ele tem inspiração na Agnes Martin e no minimalismo. É uma imagem, a repetição de um mesmo item, mas ao mesmo tempo ele tem essa outra presença. E o que eu acho que é um paradoxo no trabalho. Muitas vezes os trabalhos que eu faço podem ser vistos, podem ser lidos, eles podem ser pensados de diversas maneiras. Esse trabalho eu chamei de Nomes, foi mostrado pela primeira vez na Bienal de São Paulo. Foi o trabalho que me levou para o resto do mundo. Ele foi visto por pessoas, curadores de bienais e diretores de museus e curadores de museus. E ele me levou para o mundo. Por exemplo, aqui é a Bienal de Veneza, o Aperto 90. A Bienal de São Paulo foi em 89. Em 90 eu já estava em Veneza, graças à minha presença na Bienal, para vocês verem como é poderoso você ter um trabalho que faça sentido num lugar e num momento e seja visto pelas pessoas, por algumas das pessoas certas. Porque não tem pessoa certa, todo público é só com o público que o trabalho existe. Então, esse é o trabalho que estava no chão. Na outra imagem, eu chamei de idênticos. Eu fiz 2 vezes a mesma procedimento com as mesmas sacolas. O mesmo trabalho. Aqui são sacolas da mesma loja, mas que vieram em situações diferentes e eles têm variações de cor. Aqui as referências estão claras. Ellsworth Kelly, por exemplo, nesse trabalho. As quantidades sempre foram muito insistentes no desdobramento dos trabalhos. Aqui são 99 sacolas de museus e galerias. Aqui também sacolas de museus. Quer dizer, eu fiz aquele trabalho, aquela instalação com sacolas de todas as lojas, mas quando eu vi uma sacola de museu eu já separava, porque valia mais como sacola. E fiz alguns trabalhos com sacolas de museus. A metalinguagem me interessa, eu gosto de que a arte fale de arte. De certa forma, esses trabalhos atravessam as instituições no sentido de que eu tiro das instituições o material para fazer a arte que elas vão comprar depois. Eu tiro do lixo delas, tipo sacolas de loja de museu, que deveriam ir para as gavetas e para o lixo, e faço desse material o meu material mais caro e querido. No chão são trabalhos feitos com cinzeiros de aviões e os cartões de embarque referentes aos lugares da onde esses cinzeiros foram subtraídos. Aqui mais um trabalho com sacolas de museus. Ele está sendo exposto agora na Galeria Fortes Vilas, no galpão Fortes Vilas.
um branco sobre branco. Isso aqui é o desdobramento desse material que eu usei em 89 para fazer aqueles enormes trabalhos e sacolas de museus e tudo mais. Me cansei desse material, não podia nem pensar em sacola plástica, mas 20 anos depois, esse material voltou com força para mim e eu pude atravessar meu próprio trabalho e fazer um novo trabalho, onde toda palavra e todo sentido é esvaziado para um novo trabalho, uma nova poética. Eles chamam eles de vazios, voids, vids. Isso foi na Maria Antônia. Em 2008. A exposição eu chamei de Osso, 2008, e osso no sentido que realmente eu cheguei no osso do material. Não tem músculo, não tem veia, não tem, é o osso mesmo. Isso aqui é no estúdio. Aqui são trabalhos onde eu usei etiquetas de trabalhos expostos em museus ou galerias. Você roubava também? Não. 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 No caso dessas aqui, elas foram impressas especialmente por uma galeria na Alemanha. Mas essas foram feitas especialmente pela Walker Art Center. Em cima está a coleção de desenhos, pintura e escultura. Eu também fiz um trabalho com esse aqui, com uma escolha que eu fiz da coleção do MoMA, e eles produziram as etiquetas. Aqui estão os cinzeiros com passagens e cartões de embarque, que chamei de Corpus Delicti, a evidência do crime. Então, para fazer esse trabalho, por muitos anos, em cada viagem que eu fazia, eu não dormia. Eu pegava cinzeiros, cobertores, travesseiros, talheres, tudo bem, e minhas passagens. Então, eu tinha passagens e cinzeiros como ponto de partida para fazer, digamos, uma escultura, um conjunto de trabalhos. O que eu posso fazer com um cinzeiro e com um pedaço de papel? Para que isso se constitua numa escultura, que faça sentido dentro da história e dentro daquilo que me move e me inspira. Então, para chegar a essa conclusão de que eu usaria plástico bolha, vidro, corrente, e que a corrente estaria sobre o plástico bolha, e entre duas placas de vidro estariam os cartões, porque eu preciso proteger esses cartões de embarque. E preciso proteger os cinzeiros também. Então, a corrente voltaria de baixo e cairia sobre os vidros com os cinzeiros. Quer dizer, até chegar nessa engenharia, porque isso é uma engenharia, eu tive que pensar muito, muito. Tudo que eu pude pensar a respeito de como colocar esses cinzeiros, eu pensei, de todos os jeitos. Mesmo, para chegar nisso. Muitas vezes o trabalho ele custa muito pensamento. Como eu disse enquanto eu li, 90% do tempo é pensando, fazendo esboço. Aqui é uma pequena engenharia, um pouquinho menor, mas que veio da grande solução.
uma outra solução, não tão rica, mas onde existe uma quantidade enorme de cinzeiros e cartões de embarque, onde você percebe o tempo que passou para que aquilo pudesse acontecer. Também parte dessa série Corpus Delicti estão os sacos de enjoo, lá no fundo os guardanapos, no chão cobertores, e nessa coisa mais irregular são tickets de mala com arame. Isso é Centre d'Art Contemporain, em Genebra. Aqui tem um trabalho que não acho que tenha dado muito certo, mas são, como se diz? Ai, cabecinha. Daquilo que dão nos aviões, né? Davam antigamente, porque hoje em dia é uma pobreza, mas tudo bem. Esse é um trabalho que eu também acho que não tenha dado muito certo. Eu usei talheres, cada talher tem o logotipo, mas alguns meses depois eu fiz esse trabalho também com talheres, tipo 6 meses depois. Isso é uma prova de que o tempo realmente age a favor da gente. Quanto mais tempo a gente tem para desenvolver uma ideia e pensar e experimentar o material, melhor o trabalho fica. Trabalho com travesseiros. Aqui um detalhe dos tickets de mala. Isso foi uma exposição menor numa galeria em Nova York. Centre d'Art Contemporain. Um trabalho que eu fiz com os... Aqui são trabalhos menores, é um múltiplo. Aqui, essa série chamou Foi um Prazer, onde eu, de 85 a 97, eu guardei os cartões que eu recebi das pessoas que fazem parte do meio de arte. E ao longo dessa década e tanto, eu pensei o que fazer com esses cartões. E esses cartões passaram por enormes metamorfoses. Tudo que eu podia pensar, eu pensei. E, como sempre, eu cheguei na linha reta. Mas existe uma engenharia aí também. Os cartões estão em sanduíches de acrílico. Cada cartão tem o seu sanduíche, cada um tem um tamanho. Esse sanduíche de acrílico é pregado sobre uma madeira que está dentro de um perfil de alumínio, quer dizer, mais engenharia, um perfil de alumínio com madeira, onde vai estar esse sanduíche de acrílico. Cada trabalho com cartões tem também um assunto. No caso desse, os primeiros têm o A, o B, o C grandes. Os cartões seguintes são todos logotipos com 3 letras. ICA, MBA e por aí vai. ICI. Então, um trabalho que tem um ritmo e ele é bem sonoro. Aqui eram os maiores e os menores cartões. Aqui cartões que tinham uma coisa gráfica e colorida bem presente. Logotipos redondos. Logotipos não, logotipos redondos. Aqui eles iam do mais amarelado para o branco e no final tem uma linha que atravessa todos eles. E eles vão subindo. Aqui são nomes de lugares em negrito. O negrito no primeiro começa embaixo e vai subindo. Então, os negritos atravessam o trabalho numa diagonal. Mas cada trabalho tinha o seu par de acrílicos. Aqui na parede está um trabalho que chama hip hop. No chão um trabalho com cobertores de avião. Esse hip hop é feito de fitas adesivas, dos mais diferentes tipos, fita de litográfica, silver tape, fita de alumínio, fita para designer, que antigamente tinha.
No chão, um trabalho com dinheiro. Mais trabalhos com cartões. Isso é a Bienal de Veneza. E foi muito legal mostrar esse trabalho em Veneza. Ele é o contrário daquele trabalho barulhento que eu fiz com as sacolas plásticas na Bienal de São Paulo. Ele é anti-instalação, ele é super silencioso, porque são apenas linhas brancas, mas o conteúdo do trabalho ele é bem pesado. Aí estavam os cartões de todo mundo que estava lá visitando a Bienal, de todos os diretores, dos curadores, de artistas. E o pessoal, quando entrava no pavilhão, dava de cara com o próprio cartão e ficava bravíssimo ou não, achava legal e tal. Então, foi bonito colocar esse trabalho lá. Eu acho que foi super bem sucedida a decisão. Hip Hop. Aqui é um trabalho feito com adesivos, que eu comecei a pensar nele também em 85. Esse foi o primeiro trabalho que... Esse chamou adesivo número 0, se não me engano. E o nosso querido Tadeu, quando era curador do Museu de Arte Moderna de São Paulo, adquiriu esse trabalho para a coleção e é uma honra que eu tenho aqui no Brasil. É o primeiro e único trabalho meu que foi comprado comprado como se deve por uma instituição brasileira. Nenhuma outra comprou um trabalho. Só uma, nesse caso, por indicação do Tadeu. Tadeu, aqui o meu obrigada. Mais um trabalho com adesivos. Essas duas portas saíram das grandes galerias de música. Como vieram, e eu coloquei alguns adesivos a mais da área de arte. Fiz algumas fotos. Essa é uma das primeiras séries que eu fiz com adesivos. Esses são os primeiros, né? Adesivos 5, 6, 7. Aqui é a segunda série. Eu continuei pensando no material e encontrando novas soluções. Essa solução é, na minha opinião, melhor do que a anterior. Aqui eu uso já níveis de construção, embaixo como estrutura, e sanduíches de acrílico. Embaixo tem o acrílico colorido ou transparente, em cima mais um transparente para proteger o adesivo. Nesse caso, todos são amarelos. E a estrutura é um nível amarelo e os acrílicos, um é amarelo translúcido, o outro é amarelo fosco. Embaixo você pode ver o nível. Olha, tem um adesivo de uma exposição do Leonilson. Aqui tem um monte de adesivos de artistas. Por exemplo, eu colei uma cédula do Cildo, tem adesivos da Jenny Holzer, I Am Still Alive é do Won Kawara, tem o Batman do Andy Warhol, esse pássaro do lado esquerdo é de um artista holandês, e por aí vai. O P de Picasso, o HO de Elliot Sica, tem uma peça do Beuys, que é essa peça de madeira no meio, que é um cartão postal. Tem a Jaque também. Tem Jaque. Tem um monte de Jaque também. Um monte de adesivos de arte. Olha como a cor é presente. E super pensada, super articulada. Até que eu tivesse todos esses adesivos e essas placas e esse nível, até que as coisas se encontrem, é muito tempo que passa.
Nesse caso, os adesivos são todos... Esse se chama blank, número não sei o quê. E todos esses adesivos são de museus ou galerias. São etiquetas a serem preenchidas. Em cima são algumas etiquetas de, sei lá, fita cassete, vídeo, a serem preenchidas também. Só maconha. Esse trabalho ele foi retirado de uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele era para ser exposto e foi censurado. Trabalho com durex, fita adesiva. Trabalho que eu fiz no MAN com escadas. Aí não dá para ver, mas tem um cabo de aço e vidro em cima. Fitas quaisquer. Esse trabalho se chamou Little Light e ele começa numa tomada embaixo e são quilômetros de fio de cobre e prego, muitos pregos, e no final disso tem uma luz que a eletricidade percorre todos esses quilômetros para acender essa luzinha. E é o único trabalho que eu acho que onde eu encontro assim uma metáfora. Eu não acho que meu trabalho seja nada metafórico, ele é sempre muito explícito, mas esse aqui é bastante metafórico. Ele é muito parecido com as nossas vidas, que são tão difíceis e cheias de percalços e obstáculos e um caminho tão longo até a gente encontrar uma mini luzinha no fim do túnel. E esse trabalho, eu acho que ele é bem essa história que a gente vive. Esse trabalho é que eu fiz com impresso. Esse é um cartaz com James Dean, com um monte de cartões postais, dele também. Também, eu chamei esses 3 trabalhos, esse e esse, de James Dean and Other Writings. Esse é feito com recortes de jornal, a não ser aquele amarelo. Cartões postais e o cartaz. E aqui são páginas de revistas. Então eu fiz esses 3. Ele é um trabalho também que tem um acabamento super bonito, apesar de serem materiais super toscos. Essa madeira aparente e o jornal colado nessa madeira, mas tem acrílico e tá vendo os recortes na madeira são super. Aqui também tem vários recortes quase que invisíveis. São super bem realizado. Esse foi um estúdio que eu trabalhei em Oxford, onde eu comecei a fazer esses trabalhos com envelopes. Trabalhos com cartões de telefone, com impressos, também com impressos. No fundo eu fiz esse que eu chamei depois de cromático precário, também com impressos. E no chão, envelopes, que chegaram à instituição, eu pedi para eles guardarem, 6 meses depois eu voltei e fiz esse trabalho. Eu chamei de To and From, apesar de que eram só envelopes que chegaram à instituição. As pessoas às vezes acham que são envelopes que eu mandei, não mandei nada. Mais esses envelopes chegaram ao Walker Art Center. Eles também guardaram 10, 9 meses de envelopes, esses aqui eram todos do mesmo tamanho. Esses chegaram à Bowen Foundation, eu pedi para que eles guardassem, e fiz esse pequeno trabalho desse tamanho, onde fica clara a minha preocupação com cor. Só no meio tem alguns envelopes coloridos. A grande parte desse trabalho são envelopes brancos, mas os da direita são os brancos azulados, os da esquerda são os brancos amarelados. Mas quando a gente vê, assim, pega na mão, não dá para perceber essa diferença do branco quente do branco frio.
E é nisso que eu estava interessada. Esse é um trabalho feito com seda de enrolar cigarro. Tem mais, gente. Mas eu vou passar rapidinho. Deixa eu ver. Mas muitas imagens vão se repetir agora. Aqui estão algumas aquarelas que eu fiz e gostaria de mostrar. Essa é dos começo dos anos 80, é feita com sumier, que é um nanquim. Isso aqui é de 82 também, isso é uma colagem, tem essa linha é feita com linha mesmo. Essa é outra colagem, de 82. Primeira exposição que eu fiz, esses trabalhos estavam expostos, não as aquarelas. Essa é uma aquarela daquela época também. Eu dedicava horas e horas e horas e horas do meu tempo fazendo esses trabalhos. São todos dos anos 80. Essa já é recente, é do ano passado. E esse desenho, ele reproduz um desenho que seria a planta daquela exposição na Walker Art Center, o fantasma, com os dinheiros, os envelopes. São bem pequenos, são do tamanho de cartões postais, essas aquarelas. Apesar de minúsculas, pequenas, eu passava 20 horas fazendo cada uma dessas. 15, 10 horas. Aquarela você não pode errar, porque senão dança. Aqui também é um trabalho de cobertor de avião. Ó, está escrito Varig aqui embaixo. E a corrente. Quer dizer, não é, representa. Então, exercício de cor. Eu fiz um curso de aquarela com Birajara Ribeiro, quando eu era bem jovem. E ele foi um grande artista e um grande técnico em técnicas à base de água. E com ele eu aprendi a fazer esses exercícios e até hoje eu gosto de fazer os exercícios. E acho que os resultados são sempre maravilhosos. Esse é um trabalho que eu fiz, ele acho que vai ter mais imagens de como ele se transformou. Vocês viram? Esses trabalhos estão na... Olha, eu vou dar um exemplo de como meu olho ele é exigente, como eu presto atenção na cor. As cédulas de dentro são mais claras do que as cédulas de fora. Então, eu levava em consideração também quão nova ou velha estava a cédula, para ter essa cor, para ter esse branco no meio e essa coisa mais escura em volta. Então, era realmente muito tempo de dedicação. Aqui só borrões. Isso aqui eu fiz se chama o Livro do 100, eu fiz em 87. Ele é o conjunto de tudo que estava escrito nas primeiras cédulas que eu comprei, que eram as de 100 cruzeiros, as cédulas vermelhas. Essa série eu fiz de 85 a 87. E eu editei várias vezes essas palavras todas até chegar nessa organização. E eu fiz um pôster e é um dos meus trabalhos prediletos. Por que parece que ele está grifado? Então, essa linha mais pesada é de uma cédula
que tinha um gabarito de prova. Era tudo números. Então, é uma linha só com números. E ela parece mais pesada. E tem uma linha vazia, uma bolinha vazia também no meio. Parece um horizonte com uma linha do horizonte. Isso vocês viram. Isso é uma outra montagem do mesmo trabalho. Outra montagem. Aqui uma outra montagem do trabalho que estava em Veneza, porque eu tinha o pé direito alto e pude colocar uns trabalhos com saco plástico. Ainda vai ter umas imagens novas, eu acho. Esse é um pequeno que eu fiz com sacos de vômito, headphones. Tudo igual, peraí que vai ter mais coisa. Ixi, mas vai ter mais coisa. Um livro que eu fiz para ter uma referência da primeira vez que eu instalei numa instituição que comprou essa ideia, né? Porque o hip hop é uma ideia, não dá para você manter para sempre o trabalho na parede, e quando você tira, você perde o material. E foi adquirido pela Bowen Foundation, que comprou vários trabalhos meus ao longo de uma década e depois doou todos para o Museu Guggenheim de Nova York. Então, esse hip hop pertence ao Guggenheim. Trabalhos com durex. Esse foi uma experiência que eu fiz com adesivos, é um dos primeiros. Fiz com pastas de papelão. Espera aí. Olha, esse aqui é interessante. Aqui eu só usei adesivos, o verso, ele chama backwards, de costas. Você vê o nível embaixo, um nível amarelo. Como estrutura aqui, era um pequeno nível vermelho. Eu acho linda a cor desse trabalho. Eu chamei esse de Sweet Cake, porque ele tem essas cores meigas. Mas tem esse, na esquerda, em cima tem esse super adesivo Porn Star. Isso vocês viram. Esse é um trabalho que eu fiz com 20 janelas. Eu fiz no Miami Art Museum. E todo o resto dos adesivos que eu tinha. Quer dizer, ainda tem um monte. Ainda vou fazer. Mas, por exemplo, numa das janelas eu reuni cachorros e cavalo e animais. Então, de alguma forma, ainda tinha uma reunião de assunto. James Dean and Other Writings. Se chama Quilômetro Amarrado, como uma homenagem ao Broken Kilometer do Walter de Maria. Não é uma homenagem, é um pensamento. Mesmo porque nem tem 1 quilômetro. Isso vocês viram. Essa aqui foi a exposição na Pinacoteca, curada pelo Moacir dos Anjos, onde muitos trabalhos dessas séries foram reunidos, juntamente com desenhos, quer dizer, aquarelas. E
eu sempre achei que cada vez eu fazia um trabalho diferente, como eu li aqui, cada trabalho tem seu peso, sua medida, mas eu acabo chegando à conclusão que todos são o mesmo trabalho. Por exemplo, esse trabalho no chão, ele é feito com cobertores, mas ele é a mesma coisa que o que está na parede, que é a mesma coisa que aquele trabalho com adesivos. Deixa eu ver. Ou que esse com fitas adesivas. Quer dizer, são sempre quantidades do mesmo, quer dizer, o trabalho é o mesmo. E esse foi o meu primeirão no MAC. Final. Acabou. Obrigada. Eu deixei de falar sobre, acho que muitos assuntos, mas eu esbarrei em vários e talvez vocês tenham algumas ideias que gostariam de dividir ou perguntas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa importante. Quando eu falei que eu sou passiva em relação ao trabalho, eu quis dizer que eu espero que, por exemplo, os materiais, eu não resolvi que iria trabalhar com adesivos, eu não resolvi que iria trabalhar com cartões de visita. Esses materiais simplesmente se impuseram. Nesse sentido, eu sou passiva. E o fato de esperar 15 anos para que um trabalho se faça e se desdobre, apesar de eu ter que pensar muito e chegar nessa engenharia toda que eu mostrei para vocês, isso acontece não tão naturalmente. É lógico que eu tenho que forçar a barra, desenhar e experimentar, mas ao longo do tempo as ideias vão se cristalizando. E eu dou esse tempo para o trabalho. Então eu sempre estou desenvolvendo vários trabalhos ao mesmo tempo. Às vezes chego no estúdio e mexo num, mexo no outro, faço uma parte do outro, penso o que fazer com o outro. Quer dizer, e não resolvo nada ao mesmo tempo. Então, é nesse sentido que eu sou passiva. Eu deixo que o trabalho se desdobre um pouco por si. Que mais? Fala, querido. É porque você falou no trabalho das sacolas que você chegou no osso do trabalho. E a minha impressão é que na última exposição lá na galeria, o trabalho chegou mais no osso ainda. E eu queria saber se essa impressão é certa, assim, porque tem essa coisa dos materiais, né, de chegar no que era, quer dizer, no fundo volta lá para a roda, né, essa exposição, de muitas formas, né, no sentido da coleção e acúmulo de vários materiais diferentes, no sentido que os materiais são comprados e não colecionados. Tem esse osso, né? Então, nesse tem sentido, mais osso. Então, foi a primeira experiência que eu tive em ir às compras. Fui às compras. Antes eu nunca tinha ido às compras, apesar de que ia ao banco trocar uma cédula por muitas. Ganhei muitas sacolas. Mas nesse caso eu fui atrás desses materiais que eu sempre amei, tipo o nível. Sempre achei os níveis lindos, maravilhosos. Sempre achei as argolas prateadas super bacanas, as porcas e esses materiais todos que eu usei. Mas eu nunca tinha ido atrás. Os materiais sempre vieram a mim e finalmente eu fui em direção a eles. Essa última exposição, que chamou Hardware Silk, eu que fui atrás. Então é super novo. Agora, ela é osso também. Ela é o que sempre teve nos background, não é background, é no backstage. O cabo de aço, a porca, os níveis, os tensionadores, que é outro material que eu sempre fui apaixonada e nunca pude fazer nada a respeito até agora, né, que eu fiz um trabalho só dedicado a esses tensionadores, que em inglês o nome é
Turnbuckle, que é lindo o nome. Um dos trabalhos que deu nome à exposição, o Hardware Silk, tinha acho que 14 tensionadores. Para tensionar um único não, né? Esse fio de aço. Mas eu acho que osso, no caso, Alex, daquele, é aquele material que se desdobrou em tantos trabalhos, que foram os que eu fiz com sacolas plásticas, que eu chamei de nome, e que tinham todas aquelas informações. E eu, nessa série nova, Osso, eu desprovi as sacolas de qualquer informação, de espaço para carregar, né? Eu cortei tudo que ela podia ter, quase tudo. Naqueles tem 3 exemplos onde só sobrou a parte de baixo e a alça. Nesse sentido, o osso. Mas eu acho que sim, eu acho que você está certo. Essa exposição, ela realmente lidou com o cerne de tanta coisa, que é o cabo que carrega, ou a porca que segura, o tensionador que tensiona. Ela fez desses materiais tão escondidos na maior parte das coisas, fez desses materiais as estrelas. Quando eu vi essa exposição a qual o Alex está se referindo, eu tinha tido uma impressão de que alguma coisa estava muito diferente mesmo, e agora ouvindo você dizer que foi a primeira vez que você foi às compras, isso esclarece bastante, assim, mas porque na retrospectiva da Estação Pinacoteca, por exemplo, eu fiquei pensando muito que seu trabalho ele parece um trabalho de época no sentido de, né, tinha trabalhos lá totalmente recentes, mas como eles dependem desse tempo do material, né, deles todos se encontrarem, como você estava contando, e você conseguir fechar um determinado ciclo, um conjunto que faça sentido, que funcione junto, etc. São materiais, um trabalho que você pode fazer esse ano, tem lá, sei lá, adesivos ou cartões, ou seja o que for, desde 1987. Então, eles têm uma... 1974. Eles têm meio uma cara de época, nesse sentido mesmo, mais banal, assim, do que é de época. Né, eu acho que eles tratam do tempo e, ao mesmo tempo, eles confundem o espectador acerca de que tempo é aquele que está contido ali, né? Não só do que está contido, mas também de, bom, esse trabalho, essas coisas antigas, então, deixa eu ver lá na etiqueta, deve ser um trabalho da década de 80, e, nossa, 2010. Quer dizer, acho que eles fazem um jogo complexo, assim, profundo, sobre o que significa tempo, né? O que significa passagem de tempo. E aí, agora, esses trabalhos da última individual na Forte Silácia, eles tinham... Agora, ouvindo vocês conversando, eu pensei, eles tinham uma cara de novos, realmente, novos, né? Só que, já que o seu trabalho, ele tem esse dado, que por mais que você... Daquele que tem os cartões postais com os artistas todos. Aquele maravilhoso. Então, mas assim, considerando que o seu trabalho, ele tem... esse dado, por mais que você negue essa coisa de discutir, negue não, né? Mas assim, que você diga que não é também o protagonista do discurso, mas ele inegavelmente tem esse dado de ser um retrato político, social, antropológico, sei lá, um retrato do consumo de uma época, né? Ele vai fazendo um pouco a revelia dele mesmo, um pouco esse apanhado do que foram determinados contextos. Eu fiquei imaginando se esse trabalho que para a gente hoje parece novo, ou aquele das sacolas recortadas, sem informação, provavelmente daqui a 20 anos a gente vai olhar para eles e vai ver quanta informação de época tem contida, mesmo, né, nos níveis e o tipo de material, sacola de plástico, sei lá, não vai mais existir. Como que você pensa isso desse tempo histórico contido nos materiais que você ou escolhe, os que te escolhem? Obrigada, Juliana, por todo o pensamento. Mas
O tempo, nesse sentido histórico, ele é concreto, né? Mas o tempo também é um conceito super abstrato. E eu acho que eu consigo, com vários trabalhos, concretizar esse tempo abstrato. Fica claro no trabalho que ele realmente levou... me parece, às vezes, que o tempo está presente ali. Quando você vê 20 janelas adesivadas com adesivos que vão de 74 a 2004, são 30 anos, sei lá, o tempo está ali, é carregado o trabalho. E, como você disse, sem dúvida é um retrato de um tempo, né? Ele está no design, no material, no assunto. E como você disse também, ele está carregado de todas essas questões políticas, sociais, econômicas e antropológicas. Tudo isso está no trabalho. E cada trabalho tem seu assuntinho, né? Tem aquele texto todo, ele é quase um raio-x daquele momento no Brasil, dos anos 80, da economia inflacionária, dos analfabetos escrevendo nas cédulas. Ele retrata aquilo, e aquela quantidade toda, ela denota, assim, tanto a minha dedicação a fazer aquilo e a juntar tudo aquilo, quanto não só a minha presença, né, que aí entra a primeira pessoa, mas a realidade de um lugar, né, do Brasil e de um povo. A tua pergunta especificamente foi qual, Juliana? O que você perguntou? Eu já não lembro direito, já que foi... Mas era a questão do tempo. Eu acho que o tempo, nos seus dois sentidos, no concreto e no sentido abstrato do conceito, esses dois tempos eu acho que eles ficam marcados no trabalho. E é uma das coisas que mais me interessa. Apesar de que ele passa desapercebido quando eu vou no estúdio, quando eu estou pensando no trabalho. É lógico que eu não estou pensando, deixa eu ver como que eu vou resolver o problema do tempo. Não. Isso acontece naturalmente. E eu acho que bom que eu falei essa palavra naturalmente. Eu acho que a natureza das coisas é super importante, sabe? Como a gente recebe um material, uma coisa, e dá importância à natureza dessa coisa, e como a gente desdobra isso. Eu acho que a natureza, ela é super presente no desdobramento dos nossos trabalhos. Naturalmente. Jaque, você falou do backstage, dos bastidores. Eu me lembrei de um trabalho que eu tive que sair rapidamente, não sei se você chegou a mostrar, em todo caso, que foi aquele trabalho que você fez para a parede do MAN, em que você, sim, de alguma forma, também trouxe aí os bastidores do museu para o espaço expositivo, né? E aproveitando, e um dado que era muito interessante, e obviamente está no seu trabalho todo, e o que eu gostaria de saber o que você acha, o que era muito interessante ali, e que você percebe nos outros trabalhos também, é uma obsessão pela organização, né? Então, tendo sempre como referência aquela intervenção que você fez no espaço, você pegava o material dos bastidores do museu e o organizava dentro dessa mesma lógica que você traz todo o resto. Em todo o resto. E eu queria que, se você tivesse paciência, de falar se isso você vê como uma obsessão, com um sentido de organização elevado ao máximo. Como é que você percebe isso, que eu acho que é a característica do seu trabalho, né? É um dos meus jeitos de pensar, é como eu penso. Eu penso organizando as ideias, organizando as coisas. Não é uma obsessão, é quase uma obsessão. É quase uma obsessão. Mas então, era justamente essa resposta que eu gostaria de ter ouvido, porque dá uma dimensão
Mas eu acho que é uma questão de dar lugar às coisas, mais Sim. do que organizar, sabe? Dar Mas você dá um lugar... sentido novo às coisas. Não, dar um lugar às coisas. Por exemplo, pegar as escadas do MAN e colocar elas numa parede nobre, numa sequência que faça sentido, por exemplo, da maior para menor, ou da vermelha para amarela. Organizar as coisas de uma forma que faça sentido. É o que você faz sempre. É o que eu sempre faço. E isso não dá uma dimensão performática ou performativa ao seu trabalho, assim como que é um dado muito da pessoa. Aí é que entra aquele problema que eu tenho com a primeira pessoa. Eu estou super presente, né? Meu jeito de fazer e a minha pessoa e a minha história está super presente. E eu sempre lutei contra isso, porque eu sempre achei e tive convicção de que o interessante não é o artista, o interessante é a arte e a linguagem e a articulação da linguagem, não o artista. O artista não tem a menor graça. Quando você lê poemas na primeira pessoa, eu isso, eu aquilo, é muito chato. É muito mais legal você ver as palavras tensionadas até seus limites, do que se ouvir o cara falando dele mesmo. E isso em artes plásticas também. Eu acho que é muito mais interessante você ver a articulação de ideias, de materiais, e relativizar tudo isso à história e a essa linguagem, do que você vê a história do artista. Mas eu não posso fugir disso, porque talvez, voltando aqui, é da minha natureza, né? Organizar e de alguma forma me colocar. Afinal, eu fumei os cigarros dos maços Marlboro, eu recebi os cartões de visita, eu fui nas lojas dos museus, eu pensava que eu estaria anônima, uma vez que os Marlboros são todos iguais no mundo todo. Mas não estava. Afinal, aqueles maços eu é que fumei. Eu pensava que eu estaria anônima quando eu usei os cartões de visita, que são iguais no mundo todo, são pedacinhos de papel, assim, todo mundo tem. Mas não, eu recebi aqueles cartões. Então, eu não posso fugir dessa realidade, né? E realidade é muito um dos materiais com os quais eu lido. Eu lido com o real, com o que está aqui, sabe, na minha... Qualquer lugar que eu tivesse, eu ia, dentro da minha forma de ser, eu ia encontrar alguma coisa para resolver. Ia colocar um problema e ia resolver. É lógico que eu não quero... Quer dizer, ao longo desses 30 anos, eu não trabalhei com muitos materiais. Foi uma dúzia deles, que eu fiquei pensando e desdobrando. É lógico que se eu resolver, vou fazer agora um trabalho com copos. Eu posso resolver isso, mas eu não quero nada fácil. Eu posso resolver uma pirâmide de copos ou o que for. Se bem que daí eu começo a pensar. Daí o Valtércio fez... Não sei quem fez, e não sei quem fez. E aí a gente tem que cuidar. Quem quer? E só voltando à autobiografia, você desmanchava as coisas, tipo menino, assim, que desmonta rádio, desmonta televisão? Eu montava e desmontava. Eu fazia um nó, correntinha de ouro, e desfazia o nó. É porque isso está no trabalho muito, né? Desfazia essa coisa o nó. do desmanche, E assim, aí, meio marginal. Aí até. entra a paciência. Eu tinha essa coisa de desfazer nó de correntinha, de desfazer nó. Tudo bom? Eu queria saber da tua relação com o sistema das artes, assim, tem os momentos que parecem ser mais afetivos, tem esses momentos mais ácidos, que nem lá na Bienal, com os cartões de visita, uns momentos que são mais críticos. Queria saber da tua relação com isso.
Eu acho que realmente tem todos esses momentos. Eu não gosto de aceitar as coisas como elas se apresentam. Eu gosto de questioná-las e atravessá-las e ser rebelde, né? E fazer um trabalho que se chama corpo delito e colocar cinzeiros roubados em instituições super oficiais, tipo Documenta, você vai e põe cinzeiro roubado. Existe ou existia essa vontade de atravessar e de seguir uma tradição que não é nova, quer dizer, o Duchamp já fazia isso, e o Chris Burden fez isso quando ele atirava em aviões, e os nossos artistas aqui também fizeram muito isso, né, nos anos 70. E eu sempre me encantei por pelo underground, pode-se dizer, ou por essa fatia da nossa linguagem, essa fatia que transgride. Sempre foi uma importante aos meus olhos e sempre foi a minha escolha. Então, nesse sentido, eu tentei estar lá com os meus pares. Quer dizer, é para eles que eu fiz tudo que eu fiz. É para que eles gostassem, entendeu? E hoje eu já não sei. Essa última exposição, acho que também, quando eu uso um cabo de aço como sendo a estrela, né, da exposição ou do trabalho, acho que de uma certa forma eu estou transgredindo, porque eu estou usando o que se usa para pendurar quadro para ser o quadro em si. Ou estou usando as porcas para fazerem fazer uma escultura de parede, ou estou usando papel de cigarro, seda, como material de um trabalho que vai ser vendido para uma instituição e, no fundo, é só papel de cigarro. Eu passo e colo. E tudo isso pode ser feito por qualquer um. É totalmente do it yourself, é comunista mesmo. É para todos. Né? Dessa forma, eu acho que eu atravesso o mercado. Alex. Eu ia fazer uma pergunta. Bom, está disputado. Eu achei ótimo você ter enfatizado tanto a relação com a história da arte, a relação com os seus pares e os seus tios e pais, etc. E aí eu queria fazer dois pedidos. Primeiro, ou uma pergunta e um comentário. Primeiro, pedir para você falar um pouco mais sobre o seu interesse, o modo como você lê o Duchamp pintor, como você mencionou, e o Duchamp escolhedor de materiais do mundo mecânico, etc. Então, que bom que você mencionou o pintor, que eu também fiz questão de mencionar aqui, porque eu sou dividida pelos dois Duchamps, e as duas questões nas produções. A pintura, como eu falei, ela fica reverberando aqui, e a minha vontade de fazer uma pintura, de ser pintora, ela se mantém, mas eu acho que eu não tenho culhão para jogar as minhas ideias fora. Eu tenho que terminar elas e começar a pintar de fato, porque pintar dá trabalho mesmo e você tem que se dedicar. Por outro lado, quando eu estava na faculdade, estava fazendo as aquarelas e descobrindo as cores, estudando a teoria das cores, naturalmente o trabalho foi se desdobrando e ganhando espaço, e eu fui descobrindo todas as consequências do Dada, que se traduzem no que a gente conhece, na arte moderna toda, né? E
E o trabalho foi se desdobrando nesse sentido. O que era cor virou desenho na parede, o que era desenho na parede ganhou espaço, daí o que era espaço ganhou materiais diversos, daí os materiais ganharam esses materiais já poluídos por situações do nosso cotidiano. E aí por aí foi. Quer dizer, foi uma reta foi hiperlinear o desdobramento do trabalho. Mas eu mantive aquela coisa da pintura reverberando, porque quando você tem uma pintura boa, é como eu escrevi aqui, o buraco é mais embaixo mesmo, é foda, sabe? É difícil, né, você resolver o problema lá do quadrado de uma forma magistral, é muito difícil. E como você falou, o Duchamp, assim como o Man Ray também foi um grande pintor e um grande escultor também. Poucos artistas puderam fazer as duas coisas de uma forma magistral. A gente tem o Flávio de Carvalho, que eu acho que é um exemplo nosso aqui, que mandou ver em todos os sentidos. Foi um grande pintor, um dos maiores que eu acho que a gente teve aqui. E é isso, eu um dia vou arriscar, quando eu terminar de fazer esses projetos que eu venho fazendo há décadas, né? Tenho ainda alguns para terminar, uns 2 só. Quem sabe meus amigos me ensinam algumas técnicas. E outra coisa, o Tadeu mencionou uma obsessão pela organização, e acho que a gente vê uma obsessão pela forma, pela geometria, Com pela certeza. Composição, pela cor. Sou super formalista. E também. nesse sentido, é curioso tentar olhar esse trabalho em relação à história da arte brasileira, porque a gente viveu num período, a narrativa da nossa história da arte comprime num período de tempo muito curto, de praticamente 10 anos, o nosso ápice concreto e o nosso ápice neoconcreto, que resolvem a obsessão pela forma e a obsessão pela superação da forma, quase como se fosse enquanto narrativa, vira quase um jogo de ponto A que vai para o ponto B e depois não precisa mais olhar para o A. E de algum jeito o seu trabalho fica ali entre esses dois, resolvendo essa relação entre arte, forma e vida, espaço, objetos banais, de uma outra maneira que mantém ou coloca em outro lugar a função da obsessão pela forma. Puxa, obrigada. De fato, eu sinto que eu estou bem no meio desses 2 momentos na nossa história. Como eu falei aqui, eu cresci rodeada desses 2 momentos, na pequena coleção que meus pais construíram ao longo de 3 décadas. E eu acho que o trabalho reflete mesmo isso, ele reflete as questões formais todas do concretismo, a ortogonalidade, a coisa quadrada e bem fechada e finalizada, né, e ao mesmo tempo ele, como você falou, ele traz todos os desdobramentos disso num mundo de articulação. É um tipo de equilíbrio ou de tensão que a gente vai ter pouco no Brasil, né? A gente vai talvez encontrar na Eva Hesse, no Blink Palermo, em figuras onde essa tensão com o concretismo não estava tão à flor da pele nos anos 60, isso podia ser lidado de uma maneira mais informal, talvez. Isso mesmo. Eu acho que o trabalho reflete isso e meu encantamento por todas essas poéticas que você mesmo mencionou, como Eva Hesse. Super encantada num certo momento da minha formação. Obrigada. Tudo bom? Vai. Primeiro de tudo, quer dizer, é extremamente enriquecedor e muito legal ver toda a produção, é o máximo. E
desperta várias coisas, várias questões, principalmente com o Zeitgeist, que eu queria saber a sua ideia, já que pessoal, conceitualmente, o que você pensa da mudança do material no tempo. Porque o Zeitgeist, por exemplo, do Corpus Delicti, ele vai ficar lá. E já é tão legal que ele está nos mostrando uma coisa que não existe mais, porque não se fuma mais nos aviões. E em outros trabalhos, por exemplo, o trabalho de bagagem, de coisa, ele vai sumir. Apesar de também ser um Zeitgeist. E como você vê isso conceitualmente? O sumiço de uma parte da obra e o não sumiço da parte da obra. De obras diferentes. Eu acho que a palavra, né, Zeitgeist, o espírito do tempo, eu acho que ela está colada no trabalho. O fato de, por exemplo, as sacolas plásticas também não estão deixando de ser fabricadas. E as próprias sacolas plásticas também vão virar pó rapidinho. Não tem futuro como corpo de trabalho. O corpo vai dançar. Eu não posso, quer dizer, eu não deixo de fazer o trabalho de acordo com o futuro dele, né? Eu estou fazendo o trabalho aqui, agora. E não sei, eu não sei se talvez eu não tenha entendido direito. Não, a ideia é exatamente conceitualmente, como é que você vê isso? Porque os dois partem do Zeitgeist, que é maravilhoso, agora um fica fisicamente e o outro não fica. É a condição de cada coisa. Eu acho que cada coisa tem sua própria condição. Algumas coisas têm uma condição que atravessa os tempos. Por exemplo, acho que o dinheiro vai atravessar, porque é um papel bem feito e tem uma bela de uma técnica por detrás, é feito com sei lá que fibra, e vai durar. Já os trabalhos com, sei lá, selo de garantia de cigarro, não sei quanto tempo vai durar. Mas essa é a condição dos materiais, e eu lido com as condições como elas se apresentam. Eu não tenho ou mesmo os pigmentos das pinturas, das aquarelas, quer dizer, eu tento usar bons pigmentos, tento usar bons papéis. Esses últimos trabalhos que eu fiz com as sacolas, que eu coloquei em caixas de acrílico para, de certa forma, tentar manter um pouco mais, ter o trabalho um pouco mais de tempo. Mas eu não estou pensando nisso, Alex, de verdade. Eu não estou pensando o tempo que eu... Esse é um terceiro tempo, né? Eu pensei nos dois primeiros. O terceiro tempo cabe ao futuro. Mas é legal, o terceiro tempo. Obrigada. Oi. Desculpa se eu vou perguntar algo que já foi perguntado, porque eu também tive que dar uma rápida saída. Mas eu fiquei intrigado com o uso da aquarela, porque uma das lições que eu aprendi mexendo com a aquarela é que ela é muito difícil de controlar. Então, você falou que você ficou 10 a 15, 20 horas fazendo trabalho, e eu achei muito interessante você usar a aquarela para fazer linhas muito bem definidas, assim, muito bem controladas. Eu queria saber exatamente desse uso de aquarela que você fez, porque você escolheu assim. Se você até puder voltar assim, aqueles coloridos com bem retos. Sei, vou fazer. Então, por exemplo, isso. Uhum. Isso. Então, é a minha... É onde eu acho que o desenho ali, a linha entram. E eu, apesar da dificuldade de dominar a água, eu uso um pincelzinho bem fininho, passo várias vezes, por exemplo. Deixa eu ver. Eu digo que eu fico horas, né?
Por exemplo, esse azul, esse lilás, eles são várias vezes que eu passo uma cor sobre a outra. Às vezes eu uso branco, que não é bem da aquarela, não é a aquarela tradicional, mas às vezes eu uso branco. Tem uma aqui que é bem... eu amo linha, né? Óbvio. E... Puxa, a paciência com a qual eu faço... Olha, essa linha contínua, ela é feita com pinceladinhas super fininhas. Mas algum motivo especial para trabalhar com aquarela? Tipo, fora o jeito que a cor se espalha, você justamente queria trabalhar com essa questão da técnica, da dificuldade? Eu domino e gosto. Uhum. E eu acho super bonito o resultado das transparências. Olha, um trabalho super concreto, neoconcreto. Então, é a técnica que eu conheço que mais chega perto da pintura. Dizem que a aquarela já é pintura, mas não, é papel e é água. Mas é uma técnica muito específica, nada parece com a aquarela. Nada que nenhuma outra técnica esbarra na aquarela. Por exemplo, você pode fazer pintura a óleo, com tinta acrílica, com gema de ovo, como chama? Com têmpera. E essas três técnicas, elas se esbarram, mas a aquarela é única. E é uma técnica que eu aprendi na minha juventude e prezo, adoro, combina assim com o meu jeito de passar o tempo, às vezes. O que tem de tempo aqui também não está escrito. Outro dia eu tentei repetir essa aquarela, que ela é de 83, se não me engano. Eu tentei repetir essa aquarela porque eu não entendia como eu consegui fazer ela, como que eu consegui resolver aqueles cinzas nas partes brancas. Eu tentei e consegui, eu fiquei contente, mas não ficou tão boa. E é uma técnica também que você precisa pensar muito antes de fazer, para não errar, porque se errar você vai rasgar o papel e jogar fora. Qualquer passo em falso, você perde o trabalho. E eu acho que isso é um dos desafios, eu adoro desafios. E a aquarela é uma técnica que engloba desafio. Eu acho técnica é super importante para nosso fazer. Eu acho que a gente acaba inventando técnicas. É super legal. Por exemplo, a técnica das sacolas plásticas. Eu fiz uma técnica ali. Elas eram todas elas eram costuradas com manta de poliéster dentro. Para costurar a manta de poliéster dentro, precisa passar óleo para passar na máquina de costura. Uma costureira fazia isso para mim, mas a gente descobriu junto. E depois a gente costurava em tecido, em algodão. Mas daí eu parei de fazer isso, porque isso fazia com que as sacolas ficassem mais vulneráveis, a gente furando. Elas iam ressecar mais rapidamente, estourar mais rapidamente. Então, mas tem essa técnica. Quando eu faço aquelas sacolas vazadas, elas têm uma certa profundidade, porque tem um material, elas têm um fofinho dentro, são que nem travesseirinhos. Isso é uma técnica que eu desenvolvi. E eu acho que os artistas fazem isso, eles desenvolvem também técnica. Além das técnicas que estão aí, milenares, a gente tem as nossas tecniquinhas simpáticas e particulares, né? Técnica é super fundamental. É lógico que ideias, conceitos, referências, tudo isso é, lógico, fundamental, mas técnica também é fundamental.
Já que eu queria saber de outras apropriações que você faz de trabalhos de artistas no seu trabalho, que eu vi a cédula do Cildo Meirelles e um trabalho do Joseph Beuys que tem tudo a ver com o seu discurso, né? De ser comunista, mas eu fiz um trabalho tem com... outros com... Fiz um trabalho com o postal do Bruce Nauman, mas está lá no estúdio, eu não tenho muita coragem de mostrar. Aliás, é um postal do Bruce Nauman e um postal do Beuys de feltro, que ele fez junto com o de madeira. O que mais que apropriei? Porque o Adriano Costa numa hierarquia apropria os você coloca trabalhos ele meus. do lado dos adesivos, né? Eu achei isso super rico. Tem os você adesivos. Pegar e colocar um trabalho que é um zero real e que vale muito no mercado de arte, do lado de um objeto que não... Então, tá lá o cruzeiro do zero do Cildo assinado e colado. E tem adesivo de artista, tem tudo que me apropriei mesmo. Por exemplo, aquelas sacolas que eu falei que parecem Ellsworth Kelly, foram desenhadas por um artista que chama Erwin Wurm, um artista belga. E ele foi na minha exposição, ele estava na Bienal de São Paulo, foi na minha exposição e viu a própria sacola ali na parede. Foi super legal. Isso são coincidências e são apropriações que acabam acontecendo. É perigoso. Quê? Não, lógico que não. São trabalhos que fazem sentido ali. Não, mas eu não posso fazer isso muito, né? Só com por exemplo, as cédulas do Cildo, eu tinha várias. Porque elas não eram bens de mercado. Elas eram ideias. Mas elas se tornaram valiosas. Mas eu tinha essas cédulas antes delas serem valiosas. E mesmo os postais do Beuys, pode ser que agora eles valham alguma coisa, mas eu não pensei nisso. Eu peguei e coloquei. Por exemplo, tem aquele texto I Am Still Alive, que é do Onkawara. Ele fez um monte de cartões postais com esse I Am Still Alive e tal. E esse adesivo foi feito numa exposição que ele participava e tinha lá o adesivo e eu peguei e usei. Era adesivo. Mas eu acho que isso só adiciona ao trabalho. É um trabalho que, além de valer o valor do trabalho, vale a cédula do Cildo, as palavras do Onkawara, os adesivos da Jenny Holzer, que são aqueles prateados, que ela estava distribuindo em Veneza, eu usei. São originais da Jenny Holzer. Acho que é só isso. Eu que agradeço. Jaque, aqui. Boa noite. Né? Oi. Você falou do Onkawara, né? E o trabalho do Onkawara, às vezes, ele me parece um trabalho visível e invisível, né? Quando ele trabalha com aqueles percursos que ele faz, né? Que ele fez, né? Pelos locais onde ele passou, em Nova York, né? Que ele morou diariamente. Eu não sei se seu trabalho tem um autorretrato. Você já fez um autorretrato seu? Já fiz muitos. 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 Mas com sua imagem? Com minha imagem. Com a sua imagem, né? Já fiz um monte de muito autorretrato. Desenhado. Certo. Pintado, desenhado. Que eu fico pensando no seu trabalho, que de certa forma ele te joga também para um percurso, né? Onde você passa, onde você anda, a partir do momento que eu vejo aquela sequência de adesivos, de percursos, totalmente de lugares, das bandas, né? E vai deixando isso visível, né? Totalmente. E outra coisa que me chamou a atenção, eu comecei a pensar que o seu trabalho às vezes parece como se fosse uma bola, alguma coisa que você vira do avesso e você revela o outro lado, né? Na hora que você tenta buscar alguma coisa de fora e mudar de lugar, né? Como o exemplo da escada que fica lá nos bastidores do museu e às vezes é um serviço todo bagunçado, que você puxa a escada, levanta, vai pintar e você deixa de uma forma organizada dentro do espaço expositivo, né?
eu comecei a dar uma viajada. Aí eu quero quase que o avesso da laranja, o avesso de alguma coisa, né? Que você muda de lugar. Eu acho que é um trabalho que tem a ver com espaço também. Na hora que a gente olha o seu trabalho, você entra em alguns espaços da sua vida, né? Mas eu quero perguntar aqui se teve alguém que você, quando viu, algum artista, alguém que escreveu, etc., que você se emocionou, que mexeu com você. Nossa, por exemplo, não sei se o Onkawara foi um. Por exemplo, eu sou apaixonada por Onkawara. E eu só faço o que eu faço por causa de todas essas referências que me são hiper importantes e me moveram a fazer tudo isso. Mas você estava falando do avesso. Eu penso no trabalho, o que para você é o avesso, eu poderia pensar como sendo um lugar das coisas. Um lugar terminal onde as coisas se encontram. Por exemplo, sacolas, por exemplo, fitas de abertura de maços de cigarro. E mais do que isso, eu penso que no nosso inconsciente coletivo, não sei se essa é o termo certo, existem realmente esses lugares onde todas as sacolas estão, onde todos os maços estão, e acontece que no mundo tudo isso fica espalhado, pertence a todo mundo, mas numa ideia ideal de lugar, existe um lugar para os maços de cigarro velhos, ou para os cartões de visita. Existe um lugar, quer dizer, é isso que eu tento fazer. Não é nem que eu tente fazer, eu faço. Lugares para coisas, para essas coisas que me saltaram aos olhos, que são específicas e que têm em comum a qualidade de serem, de pertencerem a todos. E eu crio lugares para essas coisas que não têm lugar. O que eu acho que acaba sendo realmente, como você diz, um avesso do mundo, que é elas merecem um lugar e acabam encontrando um lugarzinho. Denga. Tem mais algum? Vou ficar pescando aqui para vocês. Gente, mais alguma pergunta? Nós estamos chegando às 8. Bom, Jaque, te agradeço muito, agradeço a presença de vocês todos. Espero que a gente se encontre no próximo semestre. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom, só para terminar aqui, eu não sou das palavras não, pessoal. Meu negócio é outro, vocês viram, né?